Fala galera, aqui é o Guilherme e vamos a mais uma aula de Lotus do canal Prof Mecânica. Nesta quarta aula, vamos falar sobre centro de rolagem. Sim, após falarmos do cambagem do Kingpin, vamos finalmente entrar no assunto do centro de rolagem do veículo. Então, porque o centro de rolagem depende desses dois parâmetros, então como eu precisei explicar esses dois parâmetros antes de entrar no assunto do centro de rolagem, eu expliquei eles primeiro. Para ficar uma forma também até mais fácil de vocês entenderem como o centro de rolagem é encontrado, como se calcula a sua altura e para que ele serve. Então, antes de começarmos a aula, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar o vídeo, transformar ele mais famoso e potencializar cada vez mais o meu conteúdo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho. Sabe que se você fizer isso, eu estará sempre informado das minhas aulas e sempre vai poder acompanhar todo o conteúdo do Prof Mecânica. E sem mais delongas e enrolações minhas, solta essa vinheta gostosa do meu canal, que a aula vai começar! Antes de irmos ao Lotus, vamos ao SolidWorks, entender um pouco de como encontrar um centro de rolagem do seu veículo. Bem, então aqui eu estou no SolidWorks, eu já abri um esboço, sendo que meu primeiro esboço é um veículo atrás com medidas que eu supus, então eu construí umas medidas aqui para vocês terem noção de como encontrar os seus centros de rolagem do seu veículo. Então primeiro, a gente vai encontrar o centro instantâneo do nosso veículo, que é o quê? É o ponto onde não há movimento da sua suspensão, e sim o ponto onde a suspensão gira em torno dele. Então, nós vamos encontrar o centro instantâneo frontal do seu veículo, que no caso a gente está trabalhando na vista frontal e o centro de rolagem está na sua vista frontal. Então vamos lá, ó. Para encontrar o centro instantâneo frontal, nós temos que prolongar os braços de suspensão, tanto da esquerda quanto da direita, sendo os dois braços de cima e o de baixo. Com o prolongamento deles e o seu cruzamento, nós temos os dois centros instantâneos. Então, como vocês podem ver, eu tracei duas linhas de construção saindo a primeira do braço superior e a outra do braço inferior e cruzei elas. Dessa forma eu tenho o primeiro centro instantâneo da esquerda. Se eu fizer a mesma coisa para o lado direito, eu vou ter o outro centro instantâneo. No caso, eu só tracei duas linhas de construção e tornei elas colineares com as bandejas, para assim ser mais fácil de desenhar o meu veículo. Então aqui nós temos os dois centros instantâneos do meu veículo, o da direita e o da esquerda. Vamos encontrar agora nosso centro de rolagem. Como? Bem, passando uma linha deste ponto até aqui, portanto que essa linha cruze neste ponto aqui, que indica o contato do pneu com o solo. Então, cruzou, vou passar a mesma coisa no outro lado, ó. Uma linha, tracei uma linha de construção que é coincidente com o ponto do pneu contato com o solo. E feito. Cruzando os dois, eu tenho o centro de rolagem do meu veículo. De acordo com Millikan Millikan e Arrow Kennedy, que essa vem da teoria da Arrow Kennedy, né? Que você puxa os polos e tudo mais, você encontra o seu centro de rolagem de um mecanismo. Centro de rolagem da suspensão. Também, em Millikan Millikan, vocês vão encontrar a mesma visão para encontrar o seu centro de rolagem de seu veículo. Ele é encontrado na vista frontal de seu veículo, que é este aqui que eu estou passando o mouse em cima para vocês. Então pessoal, agora vamos para o nosso Lotus para dimensionar a nossa rolagem de nosso veículo. Lembrando que também outro método de dimensionamento de rolagem do nosso veículo é a tese de Jorge et al. 2010, que ele explica através do método de Davis para encontrar a rolagem, o centro de rolagem do seu veículo. Então galera, nós vamos observar a seguinte situação. Bem, centro de rolagem frontal e centro de rolagem traseiro. Essas duas tabelas que vocês estão vendo na minha tela explicam os benefícios de ter um centro de rolagem traseiro frontal mais próximo do solo ou do chão e mais próximo do CG. Sendo assim, o seu centro de rolagem, primeiro, não pode ser mais alto que o teu centro de gravidade. Isso é regra, isso é lei, isso está no Millikan, isso está em qualquer outro livro de dinâmica veicular. Teu centro de rolagem não pode ser mais alto que o teu centro de gravidade.
uma coisa que você tem que se observar. Se ele está mais próximo do centro de gravidade, que é o lado esquerdo das duas tabelas, ele vai estar mais alto. Ou seja, ele está mais alto, ele tem uma altura, vai estar mais alto. Então indica que ele está mais alto. Se ele está mais próximo do solo, que é o lado direito das tabelas, ele está mais baixo, ele fica mais baixo, ele é mais baixo. Então é essa observação que vocês vão ter que fazer. Então, para carro de tração dianteira, que é os carros de passeio de hoje em dia, vocês usam o lado direito da tabela da frontal e o lado esquerdo da tabela da traseira. Já ao contrário, vocês têm um carro de tração traseira. Beleza, pessoal? Então, no meu caso, eu tenho um carro de tração traseira e tenho que dimensionar ele para os benefícios da tração traseira, que é o lado direito da tabela da traseira e o lado esquerdo da tabela da frontal. Então eu vou mostrar o meu SDF para vocês e vou organizar os pontos. Como vocês podem ver, nós temos aqui 75 mm negativos, está bem longe do nosso centro de gravidade, e aqui 53. Um está mais baixo que o outro. Tração traseira, vou ter que inverter. O de trás vai ter que ser mais baixo e o da frente vai ter que ser mais alto. Tranquilo. Como vocês podem ver, mesmo assim, o centro de rolagem de seu veículo, do meu veículo está controlado, está dentro do track, está de ok. Porém, eu vou ter que ajustar, né, ele, pessoal, galera. Não, querendo ou não, vou ter que ajustar ele. Então já vamos ajustar. Eu só estou mostrando para vocês o meu SDF. Então eu vou ajustar ele. Venho aqui no front e vou colocar as seguintes medidas. Claro que as medidas que eu vou colocar aqui para vocês, eu já tenho elas prontas, porque eu já calculei esse veículo, mas eu vou falar quais os pontos eu vou alterar. O ponto 1 que eu vou alterar, eu vou deixar em 150 mm. O ponto 2 eu vou deixar em 180, porque era o que estava ali, mesmo eu não precisando mexer nele. O ponto 3 eu vou deixar em 145, porque é um dos que eu preciso mexer. O ponto 5 está ok. O ponto 6 também não é um dos que eu preciso mexer, mas estou verificando ali. E o ponto 7 também está ok. Então, show de bola. Vou dar um ok. Ok, agora a minha suspensão voltou a uma altura de 37. Isso, 37 milímetros. E o seu comportamento, sim, está ok. E o da dianteira está mais alto que o da traseira. Sim, está ok. Está abaixo ainda de 770, que é a minha bitola dianteira. Beleza, show de bola. Porém, um fato que eu não posso deixar a minha suspensão assim. Por quê? Pista superior afasta. Esse fenômeno é encontrado, a torção do chassi de vocês. Se os teus centros de rolagem não estão de ok, pessoal, ou seja, não estão com o mesmo comportamento, vocês vão ter a torção do chassi de vocês. E isso não pode acontecer. Isso que vocês estão vendo na minha tela não pode acontecer. Sendo assim, eu tenho que dimensionar para os dois estar de acordo, que vai ser a versão final que eu vou mostrar para vocês. Mas por enquanto vocês não podem ver a torção do chassi de vocês. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui, vamos aqui para a simulação primeiro. Vamos aqui no RER e vamos ajustar os pontos do RER para deixar ele mais baixo, porém evitar essa situação que nós encontramos. Então 150, aqui está de acordo, aqui eu vou deixar em 150 também. O ponto 1, o ponto 3, o ponto 5 eu preciso mexer, 320. O ponto 6 não, e o ponto 7, 370. Opa, show. Ok, então vou dar um ok. Como vocês vão poder ver agora, o meu SDF vai ficar positivo também para a minha suspensão traseira. E vamos observar agora a rolagem de meu veículo. A da dianteira está ok e a da traseira e passou um pouco. Tem que ajeitar isso aí, tudo bem. Mas enfim, este fenômeno aqui, pessoal, que vocês estão vendo agora, que eu simulei para vocês, é o correto de acontecer. Claro que a centro de rolagem está variando demais, eu já vou ajeitar isso. Porém,
como vocês podem perceber, o carro não está torcendo o chassi. Não havendo a torção do chassi, o seu comportamento de curva está ok. Porém, o meu centro de rolagem traseiro ainda precisa estar dentro do meu track. Então vou parar a minha simulação e vou ajustar isso. Provavelmente eu só tenho que mexer no ponto 6. Eu não precisaria mexer nele, como eu falei antes, mas eu vou mexer para deixar ele certinho com o valor que está lá. E o ponto 2 também. Show de bola. Aqui também eu preciso ter Kingpin, então eu tirei um pouco do meu Kingpin, vou ajeitar o Kingpin que tem que ser, ok, e vou visualizar de novo. Beleza, vamos pegar só a suspensão de trás, então vou vir para cá, vou botar na vista frontal, que é esta aqui, vou aproximar com a lupa e vamos observar o que está acontecendo. Tá, vou pegar isso aqui e vou ajustar os pontos. Aqui eu vou botar 400, para deixar na mesma altura. Do da frente, vai abaixar um pouco lá, provavelmente levantou aqui. Vou aumentar aqui o ponto 5, deixa eu aumentar aqui o ponto 5. Botar ele em 330, que é o correto que estava antes, e aqui 360. Show de bola. O ponto 6, pelo que eu vi, foi mexido. Aqui tem que ser 330, que é o que eu falei para vocês nas outras aulas do meu veículo. E vamos dar uma olhada de novo. 37, 27. Controlado. Não controlado ainda. Vamos lá. R. Tá, vamos aumentar aqui para 55. Ok, ele vai aumentar um pouquinho mais. Vamos vir para cá. Vamos ver quanto ele ficou. 32, tá? Depois eu posso ficar com coisa no total. Tá 848. E eu tenho quanto de track do meu veículo traseiro? Na parte traseira do meu veículo eu tenho um track de 820. Tem que diminuir mais um pouquinho. Então vamos botar aqui. Aqui eu vou colocar, no caso, 160. Tranquilo, depois eu vou ter que ajeitar isso, mas sem problema. Ok, 36, deixa eu dar uma olhada aqui. 92, 700, beleza, então aqui fechou. Ok, então vou ajeitar lá na minha dianteira agora, para ficar um pouco mais alto. Só preciso ir lá então, deixa eu lá para minha dianteira, deixar um pouco mais alto isso aí. Sem problema nenhum, aqui fica 140. Acredito que só isso aí já resolve um pouco o meu problema. 48, tranquilo, e 36. Então estamos olhando agora a nossa rolagem. Estou indo lá na rolagem dar uma olhada no meu centro de rolagem. Como vocês podem ver, está de acordo com o que eu preciso. Então é isso. Agora nós vamos... eu vou afastar com a lupa, vou colocar aqui na vista superior e vou dar uma olhada para ver como é que está a minha rolagem do meu veículo. Ajeito com a mãozinha aqui, com a lupa aproximo de novo, afastando com a mão, ajeito mais um pouco, vou colocar a traseira do veículo, a traseira e a dianteira junto, afastar, e vou simular para ver. Vocês podem ver agora o efeito de torção do chassi sumiu, e agora a minha rolagem está de acordo com o que eu preciso para o meu veículo. Então eu ajustei a rolagem. Pela vista superior vocês podem ver que o veículo está rolando certinho. E é isso, pessoal, então encerramos a aula por aqui. Quem gostou deixa o like. Muito obrigado para quem assistiu a aula até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera!